Ai, Camila, eu não consigo seguir a dieta porque eu tenho muitas coisas pra resolver. Eu tenho muitos problemas, eu vivo estressada. Calma, garça, eu tô aqui pra te ajudar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou tão dramática quando eu tenho algum problema, alguma coisa pra resolver, que minha vida poderia ser um resumo de uma novela mexicana. Mas existem algumas coisas que podem ser feitas em relação a isso e podem ajudar vocês também. A primeira delas é pensar objetivamente quando a gente tem algum problema. Então, a gente trazer a realidade para o nosso dia a dia pode ajudar a diminuir a ansiedade e aí a gente já pode não entrar tanto em compulsões alimentares ou alguma outra fuga, né? Algum outro tipo de distração. Algumas pessoas comem por causa disso, outras pessoas gastam muito dinheiro, usam drogas, enfim, elas fogem da realidade. Então o primeiro passo realmente é a gente pensar objetivamente naquele problema. Então, por exemplo, nós temos contas a pagar ou alguém encheu o nosso saco falando alguma coisa, pressão no trabalho, julgamento de alguém. Então, primeiro a gente pensa objetivamente sobre isso. Depois a gente vê quais são as vozes, quais são as imagens que vêm para nossa cabeça em relação a isso. Então, por exemplo, nossa, eu me desorganizei essa semana, eu não vou conseguir pagar tal conta em dia, puxa vida, eu sou um fracasso, eu não deveria ter feito isso. Ou então, nossa, tal pessoa falou alguma coisa sobre mim, então eu devo ser uma pessoa ruim, eu devo ser realmente do jeito que a pessoa está falando. Então realmente ver quais são as vozes, quaisquer que sejam, que vêm em relação a isso, né? Sem julgamento, só perceba quais são as coisas que vêm para sua mente. E aí depois você começa a confrontar essas informações. Então, pera. Ok, eu me desorganizei, não vou conseguir pagar a conta, mas tudo bem, eu posso fazer alguns ajustes, eu posso dar uma segurada aqui e ali para mês que vem conseguir pagar em dia. Isso não quer dizer que eu seja um fracassado, só quer dizer que houve um equívoco e tudo bem, é normal errar. Ok, eu vou me programar, vou fazer melhor para o próximo mês ficar tudo em dia, beleza. Tal pessoa falou de mim, me julgou e tudo mais, então ok. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, a pessoa tem a opinião dela e tudo bem. Eu não sou menos porque a outra pessoa acha que eu sou menos, eu não preciso me desvalorizar por causa disso. Então isso também vai te trazer para o momento presente, para a realidade de que nem tudo é um problema tão grande quanto a nossa cabeça acha quando a gente está naquele looping mental, né, naquele sufoco todo. E aí a gente pode também pensar objetivamente no que a gente pode fazer a curto prazo para resolver o problema, né? Então, analisar a situação, né, conscientemente, ver o que pode ser mudado, o que pode ser feito, qual pequeno passo você já pode dar para que não te causar menos angústia e de repente até resolver o problema em si. Assim você não precisa ficar buscando artifícios para se distrair, né, e acabar criando um problema ainda maior posteriormente. Então, ver, né, qual é a situação, analisar prós e contras das suas escolhas em relação àquilo e aí sim tomar alguma decisão. E uma coisa bastante importante que eu vejo que às vezes as pessoas ficam muito ansiosas e querendo resolver coisas que não dependem só delas. Por exemplo, não depende só de você, né, resolver algum problema. Então você está no trabalho, aí tem a sua parte do trabalho, tem a parte do fulano que tem que juntar com a tua. Às vezes a outra pessoa não resolveu e você quer resolver a tua e a dele, e aí depois resolver o que vocês vão fazer com o chefe, nananana, e acaba entrando numa bola de neve e você acaba ficando angustiado por coisas que não tem só a ver com você. Né? Porque se você parar para pensar em fazer a tua parte, resolver a tua parte, cada um que vai lidar com as outras coisas e o processo vai acabar fluindo de alguma forma. Né? Então, ver que nem tudo, né, que você precisa resolver está ao seu alcance. Então, se tiver alguma coisa em relação ao outro, principalmente, é bom a gente relaxar, cuidar da nossa parte e deixar que o resto vai se encaminhando. Porque eu vejo que muita gente tem algum problema, então fala assim, eu tô com um problema em casa. Tá, qual que é o seu problema? O meu problema é que meu marido X. Ixi, o seu problema é com o seu marido? Ok, a gente tá junto, né? A gente em casa, a gente sabe que a gente precisa ponderar coisas aqui e ali, mas às vezes o problema é só uma questão que o outro precisa resolver e você tá se estressando, se
desgastando, tentando resolver o problema da pessoa. Então realmente, dar um passo para trás e tentar ajudar, como amigo, como esposo, alguma coisa assim, claro. Dá pra gente ajudar, mas dá pra gente ajudar de uma forma empática, mas não dependente, né? Então você consegue ajudar, mas sem se perder de si mesmo. Então, quando a gente se perde da pessoa, da gente mesmo, pra ficar junto com a pessoa, a gente acaba criando mais angústia pra nossa vida e aí sim precisa fugir do que a gente tá sentindo porque a gente não tá conseguindo resolver. A demanda de problema tá muito maior. Então, por isso a gente também tem que ter essa distância, entre aspas, saudável entre o que é problema meu e o que é problema do outro, né? E aí, é claro, caso você ache que as coisas estão um pouco fora do seu controle, da sua ossada, vamos dizer assim, que tá mais do que você pode lidar, e essas coisas que eu falei até agora no vídeo não funcionaram, né? Então não adiantaram te tirar um pouco dessa angústia do problema, você sempre vai ter um amigo para contar né, sobre o que você está passando, de repente ouvir umas outras coisas, né? Cada um tem um jeito diferente de lidar com as coisas e isso é bem bacana quando a gente vai conversando com o outro, vai expondo um problema. Às vezes pra gente parece um bicho de sete cabeças e pra outra pessoa ela só pensaria de uma forma diferente. Então o jeito que ela lidaria com aquilo pode te ajudar, pode te inspirar a ter criatividade para resolver isso. Então, de repente, se ficar pesado, dá pra conversar com um amigo, dá pra conversar com um terapeuta, sabe? Então, pra ter uma luz. Até porque, geralmente, quem tá de fora do problema consegue ter uma visão muito mais objetiva do que a gente que tá com todo aquele sentimento, né? Às vezes a gente fica tão angustiado, tão, sabe, sufocado com aquilo que a gente acaba esquecendo de que as coisas podem ser mais simples no dia a dia. Eu sempre procuro conversar com as pessoas e ver o que as outras pessoas também passam e tudo mais, como elas lidam com aquilo. Até tem meu coach, que é uma pessoa muito mais objetiva do que eu, que sai rápido dessas questões emocionais. Então, de ver como que essa pessoa lida com aquilo. Como que ela faz no dia a dia com tal coisa? Ah, legal, então quer dizer que se de repente eu for mais objetiva do que mergulhar tanto assim no sentimento, de repente pode me ajudar. Ah, legal. E aí você vai criando novas formas, novas possibilidades de resolução daquilo, né? Então eu acho que essas coisas são bastante legais pra gente praticar no dia a dia. Então, olhar objetivamente, perceber quais são as vozes negativas que vêm em relação a isso, confrontar essas vozes negativas, ver o que pode ser resolvido aqui e agora e procurar ajuda caso necessário. São 5 dicas de como resolver os problemas que podem facilitar o seu dia a dia e te fazer ficar com uma energia muito melhor. Um beijo e até o próximo vídeo.